Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adão Hermes. Nós, espíritas, nós não somos uma religião, uma doutrina espírita, uma reunião, uma ordem espírita. Ela não é uma religião, se trata de uma doutrina. E doutrina é baseada puramente no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é ser espírita. O espiritismo é ser, de fato, uma doutrina. Não é uma religião, porque a religião tem políticas, tem uma cultura já enraizada. E nós não. Nós vamos acompanhando a necessidade das pessoas, principalmente as necessidades do mundo espiritual, que é o que de fato nos rege, nos orienta e conduz as nossas vidas. Nós somos conduzidos plenamente pelo mundo espiritual. As ações dos nossos mentores e as decisões dos grandiosos ministros de Deus é quem vai ditando os nossos rumos, as nossas obrigações e deveres. Neste texto do Evangelho, em específico, vem mostrar que tudo se transmuta o tempo todo. Nada é a mesma coisa para sempre. Até mesmo as nossas leis, as nossas regras, a nossa cultura, ela vai sofrendo alterações. A lei de Moisés, de Maomé, dos profetas do Antigo Testamento, eram leis mais duras, mais rígidas. O rigor era extremo. E geralmente a pena para qualquer um que infringisse uma dessas leis dos profetas do Antigo Testamento era a morte. Era tudo punido com morte. Errou, cometeu um crime, desobedeceu uma lei, é morte. Mas então eles estavam errados, eram truculentos, era trevoso, era maléfico? Não é que era ruim, era o necessário para a época. Era o que era necessário para a cultura e a conduta das pessoas daquela época. Isso durou quase 2000 anos. De Moisés até a época de Jesus foram mais ou menos ali 1750 anos, de acordo com o próprio Evangelho. Então veio João Batista, que Jesus diz no Evangelho que a lei de Moisés e dos outros profetas valeram até a época das boas notícias, que eram anunciadas por João Batista. É onde surgiu, primeiramente, a maior de todas as leis, o amor. E junto com o amor vem as outras: caridade, tolerância, perdão, afabilidade, a compreensão, a compaixão. Nasce tudo surge a partir da lei maior, que é o amor. Adão, mas então quer dizer então que através do amor eu tenho que perdoar tudo, ser submisso a tudo e a todos? Não é nada disso. Quando se trata de amor incondicional, quando se trata de amor do ponto de vista espiritual, o amor está relacionado com a justiça, com a verdade, com aquilo que é certo, com a dignidade, com a moral, de fato, com aquilo que é justo. Isso que é o amor incondicional. E não aquele amor tendencioso, não aquele amor que escolhe um lado. Não, mas eu tenho amor, eu amo o fulano de tal. Não, aí já é um amor de conveniência, um amor que você escolheu para você próprio. Nós estamos falando de amor incondicional, baseado no mesmo amor que sente o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. É por todos e para todos, de maneira sem privilegiar ninguém e sem ser injusto também com ninguém. E simplesmente prevalecer com a verdade. Isso é o que nós chamamos de conduta doutrinária. Mas por quê? O que tem a ver isso comigo? Meus irmãos, nós somos médiuns, estamos aqui para desenvolver a nossa mediunidade. E a partir daí, nós estamos nos colocando à disposição de espíritos evoluídos. Nós estamos nos colocando à disposição da espiritualidade maior. E a partir do momento que nós iniciarmos ali a nossa comunicação, o nosso envolvimento com esses espíritos, nós passamos a representá-los aqui na Terra, aqui no mundo físico. Estamos representando os grandes ministros de Deus junto à sociedade. Então seria, no mínimo, respeitoso da nossa parte agirmos com essas qualidades. Temos a conduta doutrinária.
sermos corretos e justos nas nossas ações. E que, além do mais, nós estamos buscando a nossa evolução. E não há evolução se você não melhorar a sua natureza, não se adaptar, já até esqueci a palavra, né, que é lapidar, né, se não nos lapidarmos, né, não haverá evolução. Não é simplesmente começarmos a rezar e fazermos súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso para nos perdoar e nos dar um bom lugar nos céus. Não é assim que funciona. É claro que Deus Pai Todo-Poderoso quer todos os seus filhos de volta. Deus Pai Todo-Poderoso quer todos os seus filhos como espíritos de luz, espíritos livres de vícios e que foram capazes de corrigir os seus erros. É isso que Deus quer. Mas não é simplesmente pedindo. Você tem que chegar lá por sua própria conta. Você tem que se tornar, a partir de agora, um espírito bom para estar junto com espíritos bons. Não é simplesmente chegar o seu mentor, o seu anjo da guarda, te pegar e colocar no mundo em que está o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que funciona. Mesmo que Ele quisesse fazer isso e te pegasse e te colocasse lá, as energias que você carrega te expulsaria daquele ambiente. Nós já dissemos isso várias vezes e sempre estamos lembrando. Você vai para onde você tem afinidade com aquele mundo. As energias se atraem por afinidade. Se você é um espírito egoísta, maldoso, rancoroso, invejoso, ciumento, ladrão, covarde, você vai para o mundo onde tem espíritos que agem como você. Agora, se você quer estar nos braços de Jesus, é comum a gente ouvir isso. Ah, não, eu vou rezar bastante, porque para quando eu morrer, eu quero estar nos braços de Jesus. Meus irmãos, se você não tiver uma natureza parecida com a de Jesus, você não vai não. Não vai não. Você vai para o mundo onde os espíritos pensam igual a você. É assim que funciona. Não tem, é natural. É uma lei natural para todos, em todo o universo. Não é só para nós espíritas, não. Isso abrange os evangélicos, católicos, budistas, os islamistas, os ateus. Mas ateu também tem um mundo espiritual? Tem. É a personalidade dele agora, essa encarnação, que ele resolveu não acreditar que exista Deus ou que exista o mundo espiritual. Mas existe. E também engana muito aqueles que dizem que a morte é um mistério da fé. Não é também não, está muito enganado. Ele vai se tornar um completo ignorante nos mundos espirituais assim que ele desencarnar. Porque ele vai desencarnar, isso é certo. Desencarnou, o espírito dele chega no mundo espiritual. E de acordo com a vida que ele teve aqui na Terra, quando ele chegar lá do outro lado, o que para ele era um mistério da fé se tornou uma realidade. E como ele desconhecia, uma dura e triste e cruel realidade. Ele não tem nenhum conhecimento, não tem uma mínima ideia do que fazer ou de como proceder. Nós pelo menos temos uma boa noção do que seria o mundo espiritual. Não vou dizer que conhecemos, porque não conhecemos. Temos noção, temos apenas noção do mundo espiritual. Dentro da nossa ignorância e limitação de encarnado, nós vamos absorvendo as informações que nos são passadas. Vamos trazendo para nós aprimoramentos dentro das nossas técnicas, dentro do pouco conhecimento que temos. E assim nós vamos nos tornando práticos, né, no que se diz o mundo espiritual. Então, para nós vai ser um pouco mais fácil do que para aqueles que não acreditam. O desenvolvimento das nossas mediunidades. Nós trabalhamos, primeiramente, é para nós mesmos. Nós passamos para outras pessoas que nos procuram as energias que nós recebemos dos mundos espirituais. Sempre dissemos isso e vou dizer de novo. Nós não geramos qualquer tipo de energia. Não somos geradores de energias. Nós apenas manipulamos energias que são chegadas até nós. Na verdade, é chegada a todo mundo. As mesmas energias que nós recebemos, todo mundo recebe.
é distribuída igualmente para todos. Porém, depois que uma pessoa desenvolve ali o seu magnetismo espiritual, que no caso é a mediunidade, ele então é classificado como médium. Embora nós sabemos, todas as pessoas são médiums. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que quiser desenvolver a sua mediunidade, ele pode desenvolver a sua mediunidade. Isso será trabalhado pelo seu mentor, pelo anjo da guarda dele. Então ele pode prestar a sua caridade dentro dos princípios divinos e sagrados de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é a regra geral. Porém, algumas pessoas têm esse magnetismo mais acentuado. Então, para muitos, o desenvolvimento da mediunidade é uma necessidade e não simplesmente uma vontade ou um desejo. O que é a maioria de nós? Porque geralmente, quando uma pessoa chega a procurar uma casa espírita, uma doutrina, é porque ele teve mais necessidade do que propriamente o interesse. Sabemos que muitos têm o interesse, a vontade e o desejo, mas a maioria teve a necessidade de desenvolver a sua mediunidade. Vem buscar aqui um conforto, é convidado pelos mentores a desenvolver a sua mediunidade, começa a desenvolver essa mediunidade, começa a trabalhar os seus chakras e plexos. Então, o que estava ruim começa a melhorar. Não vamos dizer que a pessoa é pobre, reclama da vida, tem dificuldades e que todos os seus problemas serão resolvidos imediatamente de uma hora para a outra. Não, não é assim. Não é o objetivo da espiritualidade. O objetivo da espiritualidade é enriquecer e preparar o espírito. O espírito estando sadio, equilibrado, em harmonia, isso reflete no corpo físico. Isso reflete na saúde física e mental daquela pessoa. Espírito sadio, corpo sadio. Espírito sadio, mente sã. Então, as dificuldades que você encontra aqui no mundo físico, você vai tendo mais facilidade para superá-las. As suas barreiras e obstáculos vão sendo mais facilmente transponíveis de acordo com a força que você tem, com a vontade que você tem. E para isso, você tem que estar são, né, para você enfrentar e vencer as suas dificuldades. A partir daí, você começa a receber energias que são diferenciadas. Para quem já tem o seu plexo já preparado a nível de manipular energias. Porque o desenvolvimento espiritual e a preparação espiritual não tem limite. Ninguém pode um dia chegar aqui e dizer: eu já sou um médium desenvolvido. Não, não é não. Está em desenvolvimento. Você pode até estar mais avançado do que o outro que chegou agora, mas ainda está no caminho do desenvolvimento. Então, estando neste ponto, você começa a receber energias específicas para promover a sua própria cura, o seu próprio equilíbrio e também prestar a sua caridade, ajudando a outros que não têm agora a mesma capacidade que você tem. Então você se torna mais útil para Deus Pai Todo-Poderoso. A sua capacidade de manipulação pode abranger várias pessoas e longas distâncias. Tudo isso através do seu plexo e da sua boa vontade de ajudar, o seu interesse de ser útil e produtivo. Vejam bem, o Evangelho, para quem lê o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar que nós entendemos que o Evangelho não tem todas as suas informações originais, porque ele foi traduzido e transcrito várias vezes por várias pessoas, né? E muitos pode até ter distorcido muito para o seu interesse particular, de acordo com o seu entendimento. Mas mesmo assim, mesmo filtrando muitas informações do Evangelho, nós ainda achamos muita coerência nas passagens, né, dos Evangelhos, conforme foi escrito pelos apóstolos. E nós entendemos e acreditamos que você vale pelo que você produz. Se você é de confiança nas pequenas coisas, vocês também serão de confiança nas grandes coisas. Aquele que tem muito, muito mais ainda receberá. Isso dentro do ponto de vista espiritual. Se você adquiriu moral, dignidade, confiança, status de liderança no mundo espiritual, adquire aqui também na terra. Porque você representa o seu mentor.
E todos encarnados hoje representam também os seus mentores. E assim a cadeia é constante e plena, tudo se repete da mesma forma. E como diz o evangelho que foi lido hoje, tudo se modifica o tempo todo. As leis de Moisés valeram até a época de João Batista. As leis que foram aplicadas na época do evangelho de nosso Jesus Cristo, que é 2000 anos atrás, já são completamente atrasadas para a situação e a realidade de hoje. Naquela época, por exemplo, na época de Jesus, era comum, era natural de que os pobres ou os doentes fossem considerados pessoas inferiores, eram consideradas pessoas excomungadas por Deus, no caso, por exemplo, Abraão, Lázaro era leproso, ninguém nem podia chegar perto de Lázaro, porque ele era considerado impuro. Ele estava doente porque era considerado impuro por Deus, e também pela sua condição social, era pobre. E assim esse negócio veio se arrastando o tempo todo, aliás, se arrastando por gerações, até que veio São Francisco de Assis e já mostrou um novo ponto de vista, que as suas roupas, a sua riqueza, para Deus não vale nada, A sua riqueza tem nos planos espirituais, e você conquista a sua riqueza com as suas atitudes, sendo digno, honesto, moral e verdadeiro, ou seja, tendo o amor incondicional, que é a maior de todas as leis. São Francisco também ensinou que o amor não se alegra pela tristeza do outro, não se alegra com o sofrimento do outro, mas sim com a verdade, porque o amor é justo, o mesmo que está dito também em uma das cartas do Evangelho. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir e achar que simplesmente ser rezadores está resolvendo os seus problemas. Tenho certeza de uma coisa: Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, a Mãe Santíssima, os nossos mentores, não precisam das nossas orações. É o contrário, somos nós que precisamos. Não, eu vou rezar para Jesus, que assim Ele me ajuda. Faça alguma coisa de útil, que Ele te ajuda. Faça caridade para alguém. Seja pelo menos cortês com a outra pessoa. Se você não pode dar nada para ninguém, dê atenção. Todo mundo gosta de ser cumprimentado, todo mundo gosta de sentir que alguém se importa com ele. Seja ele qual for, seja qual seja seu status social, sua postura física, o seu padrão físico de beleza, todo mundo gosta de ter atenção. Todo mundo gosta de chegar e receber um bom dia, receber um cumprimento, um elogio. Chegar e perguntar: opa, como você está, fulano? Está tudo bem? Você não perdeu nada com isso. É aquela pessoa se sentir bem: poxa, fulano percebeu que eu estou aqui e me deu bom dia, me deu um segundo de atenção. Isso já ajuda a pessoa. Levanta a autoestima e a moral, faça com que aquela pessoa se sinta importante. É muito melhor do que você reduzir e rebaixar uma pessoa, baixar a autoestima de alguém. É triste. E você se torna então o disseminador de tristezas, se você agir dessa maneira. Não é assim que a doutrina espírita pensa. Não é assim que a doutrina espírita entende que deva ser. Em todos os sentidos, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, insignificante, até o mais alto feito espiritual. Tudo tem valor, tudo tem importância. O Espiritismo não é só dar bom dia e nem agradar o ego de ninguém. É fazer com que as pessoas, outras pessoas, entendam isso. Fazer com que outras pessoas passam a seguir. Não precisa ser. Nós não queremos que todo mundo seja espírita. Nós não queremos que todo mundo seja do Luz Universal. O que nós, como representantes da espiritualidade maior, desejamos é que todas as pessoas encontrem um caminho firme. Não precisa ser um caminho reto também não, mas desde que seja um caminho verdadeiro e puro. Que busquem agir
como Jesus quis nos ensinar, com ética, com verdade, com respeito, sem tomar nada de ninguém e sem também se deixar ser conduzido e enganado por facilidades que nos são oferecidas constantemente. É isso que nós desejamos, né? Nós desejamos que as pessoas se conduzam a Deus Pai Todo-Poderoso. O meio que ela vai usar não nos importa muito, embora, é claro, quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, mais fácil ficará o trabalho de espiritualidade. Se uma pessoa tem a capacidade de ajudar 10 pessoas, imagina 1000 pessoas, imagina 1 milhão de pessoas, quantas pessoas serão ajudadas? Então, assim, meus irmãos, nós, espiritualistas, e que representamos uma força maior aqui na Terra, diante daquilo que nós nos propomos fazer, que é puramente prestar a caridade, é conduzir as pessoas a se beneficiarem, a se ajudarem. Se ajudem, ajudem os seus espíritos, e vocês estarão ajudando a vocês mesmos. Mantenham os seus espíritos sempre carregados e energizados com energias positivas de Deus Pai Todo-Poderoso, e você estará ajudando a você mesmo. Busque esta força, limpe os seus plexos, limpe os seus chakras, limpe as suas mentes e procure estar em contato com algo maior do que está aqui na Terra. Procurem buscar o mundo de Deus Pai Todo-Poderoso e tenham certeza, vocês começarão a se sentir realizados e a partir daí sentirão de fato a necessidade de ajudar o outro. E isso, eu digo a vocês, é prazeroso. Nós não esperamos nenhum agradecimento do mundo físico. Nós não recebemos nada em troca daquilo que nós fazemos. Não é cobrado nada. Se alguém foi beneficiado, alcançou um merecimento, espiritualidade maior, uma cura, seja lá qual for a sua dificuldade, nem mesmo um obrigado nós aceitamos. Porque, na verdade, fomos instrumentos de espíritos maiores para que aquilo fosse realizado. Então, o que nós pedimos? Se alguém se sente agradecido pelos nossos trabalhos, não nos agradeça. Retribua o que você recebeu a outra pessoa que tenha menos que você, ou que pode menos que você. Aí sim, você estará agradecendo a quem de fato merece agradecimento, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos trabalhando, nós vamos juntando os nossos irmãos e nos conduzindo juntos a Deus Pai Todo-Poderoso, que é o maior de todos os nossos compromissos com nós mesmos. Nos evoluirmos e não nos tornarmos simplesmente mais um repetidor de desejos e violências de toda a natureza que o mundo físico nos oferece. E assim nós vamos galgando e alcançando, pouco a pouco, a nossa evolução e vencendo, principalmente a nós mesmos.